Meus amigos do iPolítica Bahia, esse é o nosso debate-papo e hoje nós teremos uma entrevistada especial que vocês vão saber já já, logo após a vinheta. Solta a vinheta, Vaci! Agora sim, estamos de volta e ao meu lado, essa mulher que dispensa a apresentação, mas mesmo assim eu vou apresentar. Maria dos Reis Gonçalves, popular Tia Nê, ela que é uma das pessoas mais conhecidas no meio político dessa cidade. Não só no meio político, como nós não vamos nem falar de política hoje aqui, viu, Tia Nê? Okay. Mas Maria Reis Gonçalves, Tia Nê, mãe de 2 filhas, a vovó do Cauã, que todo mundo nos grupos de WhatsApp conhece Cauã, porque é partiu, vou cuidar de Cauã, partiu, vou dar o almoço de Cauã. Tia Nê, bem-vinda ao nosso debate-papo, bem-vinda ao iPolítica Bahia. Obrigada a vocês, obrigada Júnior, Painha, obrigada a Rick Mascarenha, né, do iPolítica, e obrigada a Vaci, que está aí de trás da câmera, pegando todo esse nosso gancho. Ah, Tia Nê, esse é a Vaci, nem te conto, viu? Mas depois, em off, eu vou lhe contar sobre a Vaci. Tia Nê, psicóloga por amor? Por amor e por opção, né? Por amor e opção. Porque, na verdade, eu sempre pensei em fazer direito. Mas primeiro minhas filhas se formaram, depois eu fui e achei mais prático. Mas se encontrou? Me encontrei. E como é que a senhora exerce a psicologia, Tia Nê? É através das técnicas, através de técnicas, né? Porque eu tenho algumas especializações e também através como eu me formei muito mais tarde, eu estava com 58 anos, a bagagem que a gente traz da vivência, junto com a técnica psicológica, né? Leva a gente a fazer um trabalho, assim, bem mais acurado do que se eu tivesse me formado novinha e depois fosse exercer a profissão. Covid-19. Vamos logo ao assunto, depois a gente estica mais o papo, mas Covid-19. O mundo vem passando por um momento completamente caótico. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão tristes porque estão perdendo os seus, as pessoas estão tristes com o isolamento social, as pessoas estão tristes porque não podem ir no barzinho, porque não podem ter as suas vidas sociais como tinha, Eu estou triste porque eu não posso ir ao cinema. Eu falei ontem eu falei para um amigo, meu Deus, o cinema Itabuna, a gente passou tantos anos sem cinema. No mês de dezembro inaugurou-se o cinema. Eu fui ao cinema dezembro, janeiro, fevereiro, praticamente todas as semanas. Quando chega março, Covid-19. Isso foi uma coisa que me afetou. Eu estou falando do cinema porque é uma questão de um convívio social, né? Exatamente. Mas não é só o cinema. Todos os eventos, todos os momentos de sociabilização com os seres humanos foram ceifados. E a mente das pessoas acabam, Tia Nê. Eu não sou entendedor da área, mas a gente pode perceber. Um desequilíbrio, né? Exatamente. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com a senhora. Como a senhora entendeu que era necessário, através da sua profissão, ajudar as pessoas para superar essa fase de quarentena? Nós já estamos com aproximadamente 150 dias de Covid no Brasil. Como é que a senhora despertou? Eu gosto muito de usar todas as minhas entrevistas, eu sempre falo no despertar, né? No despertar da profissão, no despertar do trabalho. Como despertou na senhora a vontade de trabalhar com as pessoas que estão envolvidas no Covid-19? Primeiro, eu não tinha pensado no assunto. Não vou dizer que tinha pensado, que realmente eu não tinha pensado no assunto. Mas uma amiga ligou para mim, né, em abril. Uma amiga ligou para mim e falou assim, tia, será que a senhora podia
conversar um pouco comigo, porque eu tenho a impressão que eu estou com Covid. E era aquela doença desconhecida que as pessoas tinham muito medo. Hoje em dia as pessoas perderam mais o medo. Mas era assim mesmo, estava uma coisa logo de começo, algo que ninguém sabia e nem sabe ainda, como era que o vírus ia ia no corpo humano, como era que o vírus ia funcionar. A reação do organismo, do indivíduo. E o povo entrou em parafuso. Eu mesmo entrei. Medo total. E aí eu fui atender, conversar com ela. Depois eu falei com minha filha, né? Com a Poliane, que é a mãe de Cauã. Aí eu falei com minha filha, eu disse assim, ó, eu vou começar a fazer atendimento psicológico por telefone. Mas aí veio aquele receio de que algo novo, a gente faz todo o atendimento presencial, a gente observa o paciente na hora que ele entra na sala, na hora que ele senta, que ele fala com a gente, a maneira que ele olha, a maneira que ele gesticula. Até porque o corpo fala, né? Exatamente. A gente faz aquela parte gestalt, né? Os pedaços para vir o todo. Então, de repente, telefone impessoal, né? Só pela voz. Eu digo, mas a gente tenta. Tudo não é pesquisa? Na vida, tudo que a gente faz, não é pesquisando para ver o resultado? E deu certo. Olha que eu atendi gente de quase todo o Baixo Sul, Sul, Extremo Sul, Recôncavo e a parte nordeste da Bahia. Queria saber, tia, a senhora contou pra gente como foi o despertar, o porquê, o que foi que fez a senhora ter essa atitude de começar a atender as pessoas. Mas como é feito esse atendimento? Como é que as pessoas vão encontrar a psicóloga Tia Nê, sendo que as pessoas estão em casa, quarentenadas, as pessoas estão em casa talvez positivadas ou talvez não, mas com um familiar positivado? Como é que essas pessoas encontram a psicóloga Maria dos Reis? Bem, varia, né? Porque cada ser é um ser diferenciado. Eles entram em contato comigo por telefone, né? Geralmente alguém indica. Eu tive muitos pacientes de Jequié, que foi indicado por um amigo nosso, de um grupo do Reage, né? do WhatsApp. E aí, eles entram em contato comigo e eles começam a conversar comigo sobre os medos, né? Sobre os medos, sobre de que maneira eles podem se comportar lá em casa com aquele outro que está positivado, ou eles mesmos, de que maneira eles podem enfrentar. É uma ajuda para que a pessoa consiga enfrentar, ter um enfrentamento da doença sem que tenha desequilíbrio mental. Trabalhando, além dos exercícios respiratórios, que a gente trabalha os exercícios respiratórios, a gente trabalha os exercícios mentais, né? E a conversa, porque quando você está muito preocupado, até conversar com um amigo desabafa. E a abordagem, Tia Nê? A senhora, eu sei que tem uma questão da ética profissional, mas assim, a abordagem, o que é que a senhora pode resumir para a gente? Eu estou com Covid, aí eu procuro a senhora. Tia Nê, não estou bem, estou com Covid, estou preocupado. Como é feita a sua abordagem, a sua primeira entrevista, para que passe, para que Júnior, que está positivado, não entre no que a senhora falou, no desequilíbrio? Veja bem, o atendimento psicológico através do telefone é novíssimo. É novíssimo. Não existe técnica. Não existe. Nem o CRP, que é o Conselho Regional ou Federal de Psicologia, tem técnica para atendimento psicológico através do telefone. O que nós começamos foi no tato. Primeiro, eu procuro saber como a pessoa está fisicamente. Quais são os sintomas que o sujeito está naquele momento. E você sabe que o sintoma, o do vírus, ele é, assim, vários tipos. Eu, por exemplo, eu nunca fui positivo, nunca testei positivo. Já fiz alguns testes, sempre deu negativo. Mas no início da pandemia, no mês de abril, eu tive uns sintomas. Eu sempre tive esses sintomas, eu tenho 26 anos.
sempre que me entendo por gente, como diz o ditado, eu tenho esses sintomas por conta da minha alergia, que é uma falta de ar e tal. Mas só de saber que o vírus estava por aí, que Itabuna estava caótica a situação, eu tive falta de ar. Eu entrei em parafuso no meio da noite. Eu fui para a internet procurar exercícios de controlar a minha respiração. E no outro dia meu exame deu negativo. Então assim, eu fico imaginando as outras pessoas, como é que passam por isso. Veja bem, houve uma deturpação muito grande e assim, eu posso dizer até um auê em relação ao vírus, logo no começo, por parte do jornalismo televisivo, do jornalismo televisivo. Então, isso levou as pessoas a entrar em pânico e parafuso. Eu concordo com a senhora, Entendeu? que eu acho que a mídia fez com que a situação ficasse um pouco pior. Mas o que eu falo, Tia Ney, é que também os nossos governantes, e aí eu não vou descartar prefeito, eu não vou descartar governador, eu não vou descartar presidente da República, os nossos governantes não souberam dialogar entre si. Com o cidadão. A crise política, porque ele é oposição a mim, ele não vai me dar voto, fez instaurar o caos. Isso aí, existiu a situação da mídia, que remou nesse conflito, mas o presidente dizia que era uma gripezinha, o governador dizia que era o fim dos tempos, o prefeito fugiu da cidade. Estou falando de Itabuna. E o cidadão? O cidadão ficou órfão. Órfão e sem saber a quem recorrer. Aí você ia para a classe médica. Médicos a favor da cloroquina, médicos contra a cloroquina. Então, acabou que virou, de fato, uma pandemia não só de saúde, mas uma pandemia de gestão, uma pandemia de comportamento, uma pandemia de vida. Uma pandemia de vida. E os resultados? Hoje? Bem, hoje realmente ou diminuiu, ou nós temos aí da parte da eleição... Você acha que o brasileiro jogou a toalha pro Covid? Jogou. Perdeu o medo. Porque assim, ó, a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece. Aí, de repente, porque mesmo com todo esse auê que a mídia fez, as mortes não foram como eles previam. Não foi como eles previam. Eles previam muito mais morte do que o que realmente existiu. E aí o brasileiro começou a perceber que ela não é tão letal como antes. Ela é letal quando a pessoa tem comorbidades. Quando ele não tem comorbidade, às vezes até com comorbidade, passa. Tá entendendo? Eles perderam o medo. Mas não é para perder o medo, entendeu? Concordo. Não está na hora de perder o medo do vírus, gente. O vírus ainda está matando e o vírus é hipercontagioso. Tia, mas voltando para... Foi muito bom essa nossa discussão agora, mas voltando para os atendimentos da senhora. Existiu algum caso, nós estamos findando o mês de setembro, que trabalhado o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção à depressão e ao suicídio. O suicídio. O Covid mata, mas a depressão também mata. Mata. Existiu algum caso de pessoas que entraram em depressão por conta do Covid? Claro. E a senhora soube trabalhar isso como? Claro. Ó, eu tenho feito, e está no meu caderno lá, para quem quiser ver. Eu fiz até hoje mais de 5.000 atendimentos. É sem brincadeira. Sem brincadeira. Porque o atendimento é de segunda a segunda, é de domingo a domingo, é de sábado a sábado. Gente, para poder conseguir fazer essa entrevista com ela, deu um pouquinho de trabalho, porque a agenda dela estava assim, dos meus pacientes. E isso é a custo zero, né, Tia Ney? A custo zero. Eu não cobro um tostão, ninguém me paga nada. Às vezes a pessoa liga assim, a senhora está cobrando quanto? Porque eu digo assim, eu não cobro. É só uma maneira de ajudar o semelhante, né, dentro das minhas possibilidades. A pessoa se assusta, a senhora não está cobrando nada. Oh, meu Deus, graças a Deus, alguns dizem, né? Graças a Deus, porque eu já estava pensando, estou precisando tanto e sem dinheiro, né? E aí as pessoas agradecem de coração. Ah, estou orando pela senhora. Ó, gente, eu digo assim, quem foi atendido por mim e assistir essa minha entrevista, orem mesmo por mim. É o maior agradecimento, é o maior pagamento que vocês podem ter comigo, é orar por mim.
né? Porque a gente precisa disso nesses momentos de crise. Agora, eu vou dizer uma coisa a você. A depressão, quando ela se instala, para sair é muito difícil. O vírus sai. O vírus sai. A depressão fica. A depressão é igual o vírus, a gripe, do vírus da gripe. Ela vai embora, passa um tempo, quando você pensa que não tem um gatilho, e ela volta. E a depressão, ela mata. Ela mata mesmo. Vamos falar da depressão agora. Tianê, e a depressão, inclusive, acredito eu, que mate mais até do que o vírus. Setembro Amarelo. Como a gente pode falar e passar para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, como se prevenir da prevenção ou da depressão? E caso você saiba que o seu amigo, que o seu parente, que o seu vizinho tenha depressão, como é que age? Nós precisamos combater a depressão, não é discriminando, é acolhendo. É acolhendo. A depressão não é brincadeira, não é chilique, não é porque a pessoa não é falta fraca, de Deus. Não é falta de Deus, não é nada disso. A pessoa pode ser religiosíssima, mas quando a depressão chega, porque a depressão é a falta de confiança que a pessoa tem em resolver certos problemas. A senhora falou sobre religião e eu quero citar um fato muito importante, até porque ele levou isso para a mídia, de um homem que eu não sou católico, mas eu sou completamente fã pela postura, pela religiosidade, que é o padre Fábio de Mello, que teve síndrome do pânico, que é uma depressão. É depressão. E ele venceu essa depressão, ele venceu esse momento, e ele mostrou que não é falta de Deus, é falta de confiança em si. De confiança. Veja bem, quando você tem um problema, que ele se torna insolúvel. A pessoa acha que é insolúvel. Não existe problema insolúvel. Não existe, gente. Todo problema pode ser resolvido. A pessoa começa a pensar demais, a retroalimentar o pensamento só com esses problemas. A pessoa não tira o problema da cabeça. E quando você pensa demais em uma coisa, você não consegue resolver porque você, eu tenho o costume de dizer para meus pacientes aqui, abotoa, prende o pensamento, aquele problema na sua cabeça, que não encontra solução, não vai encontrar. Mas eu sempre digo, pare, quando você tiver com o pensamento ruim na cabeça, eu digo até para o telespectador, quando você estiver com um pensamento ruim na cabeça, tire ele, porque nós temos essa força de tirar o pensamento, e ponha 3 positivos. Tira um negativo, 3 positivos. Tira um negativo, 3 positivos. E você sabe, eu sou forte, eu consigo, eu quero, eu vou, eu faço. Esqueça o não da sua vida. Esqueça o não, porque o não é que atravanca tudo em relação a gente. E não ter vergonha de pedir ajuda. Exatamente, de pedir ajuda. E a família é o principal sustentáculo da pessoa que está depressiva. Então não diga assim, isso vai passar, não se preocupe que você vai resolver logo. É crise de adolescência. É crise a de meia-idade, crise da idade, crise de adolescência. Você tá fazendo um bicho de 7 cabeças, o problema não é tão grave assim. Para ele é. O que você tem que falar tenha calma, pense em soluções ao invés de pensar no problema. É dar todo o sustentáculo à pessoa, porque no momento que a pessoa fica depressiva, a autoestima dela vai lá para baixo. Então, comece a fazer com que a pessoa alimente a sua autoestima, eleve a sua autoestima, faça com que ela se sinta bem, poderosa, para que ela saia da depressão. Gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Mas eu adorei o bate-papo. Nós precisamos de uma segunda edição. Rick, vamos aí, né, negociar aí para uma segunda edição com o Tianê, porque o papo tá muito bom, Tianê. Que bom, meu amor. Eu só quero te agradecer. E a você. E vamos encerrar da mesma forma que eu sempre encerro. Quando é cantor, eu peço para cantar. Quando é um especialista, eu peço que fale sobre a sua profissão. Então, resuma
psicologia para você em uma palavra? Ajuda. Você aí de casa acompanhou a entrevista com o Tia Ney, essa psicóloga maravilhosa, que vai voltar aqui sim. Nós iremos trazer Tia Ney, se ela quiser, claro. Mas eu queria deixar aquele recadinho de sempre para você. Se inscreva no nosso canal. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like, joinha, curta, como você queira falar. Ative o sininho para receber os nossos vídeos. E esse nosso debate-papo, ele é uma produção do iPolítica Bahia, assinado por Rick Mascarenhas, com direção de imagem de Javassi Ramos. Forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!